Eu aqui de chinelinho. E eu de gola polo. Calçãozinho do frio. O André veio, né? O André veio. Quase com a cor da roupa da alma, assim. Deve ter sido isso. É. O André veio com a casa Woodcock. Yves Saint Laurent, Woodcock. Sim, não posso fazer Hot vexame. couture. Não vou me deixar pelado aqui. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do A Conversação, o podcast de cinema mais bem vestido de toda a internet brasileira. Eu sou o Thiago Santana, estou aqui com o Luciano Chassar, Oi. o André Barcelos Oi. e o Vitor Viana. Oi. Hoje, nesse programa, vamos conversar sobre o filme do Paul Thomas Anderson, A Trama Fantasma. O filme foi super indicado ao Oscar, ganhou apenas o prêmio de melhor figurino, o que faz sentido, já que é um filme que trata sobre a moda, sobre esse estilista, o Reynold Woodcock. Reynolds Woodcock, durante a década de 50. No começo do filme você vê um pouco da rotina dele, você vê que ele tem uma amante, que a irmã dele pede pra ele se desfazer, pergunta se ele não quer se desfazer da amante, porque tá tendo os problemas. Ela tá meio de saco cheio. Na verdade, não fica bem claro se é um amante, né? Sim, é uma moça que tá na casa deles. Logo, ele vai pro interior e acaba conhecendo essa garçonete, a Alma, que ela é uma estrangeira no interior da Inglaterra. Eles acabam saindo pra jantar, começa a rolar uma relação entre eles. Ela leva ela pra casa, que serve de ateliê e onde ele faz os vestidos para toda a alta sociedade inglesa. A relação entre eles vai entre altos e baixos, principalmente porque ele é um cara muito autoritário e cheio de suas pequenas manias de manias, e rotinas. Todos dengosos. Ele é um artista, mas ele também tem esses momentos baixos logo após fazer um grande projeto em que ele fica super vulnerável e tal. Eles têm alguns confrontos, alguns embates, até porque ele é um solteirão convicto, ele não quer ter um apego muito forte. Após uma grande briga deles, a Alma encontra uns cogumelos e prepara um chazinho especial para o Reynolds, que deixa ele muito doente, e ela cuida dele a noite inteira e ele acorda com o amor renovado, pede ela em casamento. Eles começam a ter esse ganho na relação, mas os problemas voltam e voltam. Todo um médico que parece um pouco ameaçar a felicidade deles, mas não acaba sendo nada. O filme acaba, em meio a vários vestidos que foram feitos com eles, após uma briga no Ano Novo grande também, na cozinha, ela preparando um omelete com os tais cogumelos, e ele ou sacando o que são aqueles cogumelos e aceitando comer eles, meio que com a ideia de estar vulnerável para a alma. Ela mesma admite, tipo, eu gosto de te ter na minha mão, porque daí tu fica mais doce e depois tu volta com mais força. E dócil. Dócil, melhor. E aí, enfim, ele meio que aceita. Sim. E o filme termina com meio que ela... O filme começa e ao longo do filme tem ela conversando com uma pessoa que você vê que é um médico depois, e termina com ela terminando essa conversa e falando o que ela deseja pro futuro deles, que é ter um filho e viver felizes para sempre, basicamente isso. E o filme acaba com essa nota de ele aceita se entregar para uma relação meio estranha. Sim, a gente descobre... É porque o filme, na verdade, ele faz essa montagem meio paralela, né? Ela tá contando... É o momento em que ela deu esse omelete pra ele comeu e ele tá mal. E ela nesse momento é que ela tá contando sobre a relação deles pro médico, né?
Uma coisa que eu também passei por cima e não mencionei, mas que é um fator bastante importante para toda a história, é a relação do Reynolds com a mãe dele. Né? A mãe dele foi uma figura extremamente importante na vida dele, ensinou ele a costura e a alta costura. E ele fez um vestido de noiva para ela quando tinha só 16 anos. O segundo casamento dela, né? Ele sonha com ela constantemente, ele tem uma foto e um pouco do cabelo dela num casaco dele, assim, é uma coisa quase... Ele costura coisas dentro das roupas, né? Ele guarda palavras, ou no caso, como tu falou, o cabelo dela, né? Isso chega a aparecer em alguns momentos, assim, quando tem cenas de costura e tal. E ele conta que foi com ela que ele aprendeu a costurar, né? Dá pra ver que a relação que se cria com a alma tem muito a ver com a relação que ele teve com a mãe, né? Assim, parece ser o tema principal do filme, né? Assim, ele é essa máquina de fazer vestidos por causa da mãe, porque ele fez aquele primeiro vestido e parece que nunca mais conseguiu chegar naquele vestido de novo, né? Então, ele vai fazendo vestidos até se aproximar da perfeição. A alma tenta ajudar ele a chegar na perfeição, mas nunca é a mãe. Sim, e ele aparenta querer uma figura que seja como a mãe. Inclusive, quando ele tá mal na cama, tem a cena que parece a figura da mãe dele, fantasmagórica lá. Sim, eu gosto bastante dessa parte. Que é uma cena que eu gostei muito, porque tem essa tensão, você vê que é uma atriz colocada na cena ali, que não faz nada, não interage com ninguém. Fica parada igual um fantasma. Mas é aquela presença, e a alma entra e vem cuidar dele, meio que dando essa ideia de substituir, de ser a pessoa que ele precisa, né? Com um figurino bem, tipo, antigo, assim, né? Um tipo de vestido de noiva que a gente não tá acostumado a ver, assim. Sim, o vestido da mãe, né? Bem fantasmagórico, assim, também. E a alma, tipo, passa em frente daquela figura fantasmagórica ali, como se ela não tivesse, mas eu sinto que tem muito, assim, eu acho que o principal do filme tá em como essa relação de poder também entre os dois se reverte, né? Nessa história dela envenenar ele, assim, né? Porque ele é esse cara meio obsessivo e, tipo, autoritário, que manda em todo mundo, mimado, assim, né? E, tipo, a irmã meio que aceita tudo que ele faz, a alma é obrigada a aceitar, sei lá. Inclusive, não ser vista como uma companheira, né? Ela tá lá como uma funcionária e é uma das coisas que ela ressente. E isso tem muito a ver, acho, com o que leva ela a fazer alguma coisa, porque tem uma cena muito importante que acho que é quando eles vão tem duas, na verdade. Uma é quando ele faz um desfile que as coisas não dão muito certo e ele fica mal e ela leva ele para o campo. E daí ele dirige e acho que ali ela percebe que ela tem algum poder sobre ele quando ele tá fraco, assim, né? Porque ela, por exemplo, consegue dirigir. Dá para ver que ele é um cara que gosta de carro, ele anda rápido e tal, né? E sei lá, depois tem a cena do casamento da Bárbara Rose, né? Que é tipo uma figura meio grotesca, alcoólatra, sei lá, que tá casando pela qual, sei lá, vez. E tá bêbada se passando e usando o vestido da casa Woodcock. Sim, e ele meio que, por mais que ele não goste dela, acha que ela não tá chegando nessa perfeição que ele almeja. Sei lá, ela paga as contas, né? Ela tem muito dinheiro e compra muitos vestidos dele, então ele tem que ir no casamento, né? E a alma que joga, você não pode deixar isso acontecer, você não pode deixar seu nome ser ligado a esse tipo de atitude na sociedade, né? E vão lá e buscam o vestido de volta, né? Sim. E ali naquela cena tem um dos poucos momentos em que ele demonstra alguma coisa por ela, né? Depois que ela pega o vestido de volta, ele dá um beijo nela e tal, né? E aí ela fala pela primeira vez, eu te amo, e ele não fala nada.
Então, sei lá, tem essa relação meio doentia que vai se estabelecendo dele, tipo, Sim. mandar nela, assim, não conseguir ter uma relação. Com o fato dela reverter isso, deixando ele doente pra cuidar dele, chegando nesse lugar da mãe e tendo poder ali, né? Meio que invertendo a coisa um pouco, assim, né? Muito rápido você vê que é uma relação poder ruim, horrível, sabe? Eu fico gritando pra ela, sai dessa casa logo, sabe? Que você tá com esse cara, né? Sim. Mas parece que a vontade dela, o amor, alguma coisa, faz ela tentar equilibrar as coisas do jeito mais inesperado possível. Pra mim, parece que é o andar da relação entre eles, que é a ideia principal do filme. Não ficam muito claras assim as motivações, né, das personagens dela, principalmente porque tá tudo bem, ela sai de um trabalho em que ela serve outras pessoas e ela passa a transitar em outro mundo, talvez mais interessante com um artista e tal, mas assim, não fica muito claro por que ela aceita a dominação dele, assim, né? Sim. Mas tem tanto a paixão quanto, acho que o filme constrói isso, o fascínio que é estar nesse mundo, né? Acho que... Sim. E acho que tem um pouco uma ilusão também, né? No começo eu acho que ela não sabe exatamente qual que vai ser o papel dela ali. Depois que ela vai vendo que ele vai deixando ela de lado, né? Mas aí eu acho que tem um problema do filme mesmo de... Essa parte que vai desenvolvendo isso, que eu acho que no fim não desenvolve tanto, eu fico com uma aflição de que ela parece ser aquele tipo de montagem que está acelerando as coisas para mostrar uma passagem do tempo só e não desenvolvendo uma coisa, assim. Não sei se vocês sentiram um problema de ritmo nessa parte, assim. Sim, eu sinto isso também, principalmente depois que eles se casam, assim, né? Que também. Eu acho que no primeiro plano, depois da cena do casamento, eles em outro lugar, tomando café, e ele já é incomodado com o barulho que ela faz durante o café. Aquilo assim. Volta muito rápido, assim, né? Mas eu acho estranho isso um pouco, assim, esse vai e vem que é na relação deles, né? Sim. Isso da montagem eu sinto até um pouco a ver com a música, assim, porque... Tem muita... Tipo, eu gosto da trilha sonora, assim, que é do Johnny Greenwood, né? Do Radiohead. Que é guitarrista do Radiohead, fez os últimos 4 filmes do Paul Thomas Anderson também. Desde o Sangue Negro, né? E O Mestre e Vice Inerente, ele faz as trilhas do Paul Thomas Anderson. E eu acho, assim, as músicas interessantes, combinam com o filme e tal, mas... Eu acho que tem um excesso um pouco de música e aí chega essa parte, assim, eu acho até mais pro começo do filme, André, que fica meio que uma música sem parar enquanto as cenas vão acontecendo meio rápido ali. Não sei, pra mim isso deu essa sensação dessa montagem meio de... com mais coisa do que o filme tá dando conta. Aí assim. eu até acho interessante, porque eu acho que são passagens que são mais expositivas mesmo, assim, né? De um ambiente, de um trabalho, de certas características da personagem, assim, mais bem pontuais, não desenvolvidas em cenas muito longas, mas tu vê que são dele, né? Principalmente as manias dele, o desejo dele de controle, de que tudo tenha que estar conforme a rotina dele, o cotidiano. Então, aí é que tá. Acho que o Lucia fala do tema da relação com a mãe e de a alma aparecer talvez como uma substituta da mãe e tal. Essa relação com o fantasma da mãe, né? Mas acho que o filme também tem a ver com 2 pontos, que é mostrar um artista e mostrar a arte como toda uma ordenação da rotina, do cotidiano, e aquilo tem que estar caminhando perfeitamente para conseguir se concentrar e produzir. E essa instabilidade que é do amor e que daí até, eu acho,
que pode rimar um pouco com essa falta de a gente entender quais são as motivações exatamente, assim, de não ficar muito claro, né? As decisões são tomadas sempre muito de última hora, assim. Daqui a pouco a gente vê ele quer se separar da alma, e daqui a pouco ele tá aceitando ser envenenado e ama ela, agora ele ama, enfim, esses rompantes, assim, né? Eu acho que o filme lida com isso, assim, com essa ordenação e essa instabilidade que o amor traz pra dentro dessa casa, assim. Sim. Mas nisso eu acho até legal o que tu falou, porque eu acho que ele consegue fazer essas coisas se misturarem um pouco, porque me parece que um dos motivos dele também é entrar nesse jogo de ser envenenado e que ela percebe isso, e eu acho que é por isso que também ela consegue ter esse poder depois, é que essa coisa dele se fraquejar faz ele ter mais força depois e mais poder de criação. Assim, eles falam, né, tipo, que ele precisa ficar um tempo quieto, recolhido na dele, fora da rotina, para voltar com mais força, assim, né? Isso acho que tem a ver com essa coisa, sei lá, da ligação da relação amorosa, mas que vai entrar na arte ali, de tipo, dele ter esse combustível para criar depois, assim, né? Ele precisar disso também. Falando em relacionamentos amorosos abusivos em relação com artistas, ano passado a gente falou sobre A Mãe, Mãe, exclamação, que era um filme que parte falava desse tema, e aí agora a gente tá lidando com um filme que também tá falando da mesma coisa. Como vocês veem a relação entre essas duas abordagens? Eu acho que o Mãe aborda sobretudo a partir da metáfora, né? São grandes metáforas que ele tenta construir. E aí que eu diria de mau gosto, geralmente, assim, por isso que o filme é ruim. Enquanto esse filme aborda mais na dramaturgia, né? Assim, é mais na construção do conflito entre os dois e do dia a dia mesmo, assim. Que não tem uma grande metáfora como Mãe tem, acho, assim, né? Talvez a costura possa ser uma metáfora, mas ela não está colocada no filme. Não é o primeiro explicitamente, plano. assim, né? Mas a costura dos dois, né? Mas, não sei, acho que por ser mais simples e mais cuidadoso, o Trama Fantasma lida de maneira melhor, assim, com esse conflito. Mais cuidadoso. Sim. É um filme mais delicado, mais elegante, então a gente vai vendo aos poucos a construção dessa ambiguidade entre criação e paixão, assim, que tem, né? E uma coisa diferente entre os dois também é que, sei lá tem o Javier Bardem, é ele, né? Sim. Que, bom, ele é um poeta, mas a gente não vê ele poetando, escrevendo. Não vê a arte dele, a arte dele é abstrata. E nesse Sim. caso a arte é bem material, né? É. A gente vê o dia a dia da costura, Sim. tem vários planos sobre essa perfeição ali do trabalho dele, né? Do cuidado também. A concepção com a pessoa que vai usar o vestido, a criação, as costureiras, ele colocando as coisinhas, experimentando até debutar o vestido. O processo todo também está nesse filme, né? Isso acho que já tem a ver com ser cuidadoso também, né? Como você falou. Eu acho bonito o modo como o olhar do filme transita, assim, entre planos bem próximos do trabalho deles, né? Tu vê mãos costurando, mãos trabalhando nos vestidos. Não sei, eu gosto como o filme transita entre planos mais abertos e planos mais próximos, e eu acho que a música colabora bastante, assim, para criar um ritmo entre esses planos. A música trabalha de uma maneira repetitiva, com temas que nessas montagens de produção funciona muito bem, de ritmo e rememorar sempre a mesma coisa. E acho que, em parte, é a relação que se cria entre a Alma e o Reynolds, né? Sempre a mesma coisa, sempre os mesmos conflitos, os mesmos problemas, e eles resolvem isso criando essa alternância entre agora eu vou tratar você mal, agora
eu vou cuidar de você, né? Vice-versa. Mas eu não sei, eu não vejo como uma decisão do Reynolds ficar oscilando entre tratar bem e tratar mal. Eu acho que Sim. é a criação que pede isso, né? Assim, é a arte toda que é maravilhosa que ele cria que obriga que ele seja metódico desse jeito. Isso aí ele tem que passar em cima até da pessoa que ele gosta, assim. Ou até usar e jogar fora, como foi com a primeira mulher, assim, e que a gente acha que a alma vai acontecer também, né? Assim. O que você imagina que era uma constância, né? Houveram várias mulheres antes disso que estavam no mesmo papel do que ela e que só foram descartadas, né? Você supõe. E, parece que ele, ao longo de todos esses anos fazendo vestido, encontrou esse método, mas agora encontrou alguém que quer fazer parte para sempre e modificar ou funcionar dentro do próprio método, que é a alma. O filme dá a entender que dá um final feliz para isso, né? Mas é uma nota meio dissonante, porque o filme começa assim, ela fala que em troca deu ela por completo para ele, assim. É uma coisa... E tem a coisa do cogumelo, então é uma relação doentia ao mesmo tempo, né? É uma dependência... Meio vampiresco nesse sentido. É uma dependência esquisita que os dois têm e que é um final feliz daí com um tom menor, assim, né? Até... É meio... agridoce, né? Sim. Né? Um pouco da leitura que eu fiz, porque eu vi ontem, revi hoje, e daí rever esse começo em que ela fala, o Dr. Hardy pergunta pra ela, deve ser difícil conviver com ele é muito exigente, ela fala assim, talvez o mais exigente de todos os homens, eu dei tudo pra ele e tal. Cada pedaço de mim, ela fala, né? E rever esse início, depois que tu sabe que ela envenena ele, parece que até o envenenamento é um pedaço dela que ela teve que dar pra ele, assim, pra corresponder à exigência dele, né? Da alma. Mas acho que tem a ver com essa coisa da... O nome arte, é bem... O nome dela é muito... Mas só pra completar, eu acho que tem isso de certo modo, ele desejar essa fraqueza que ele nunca tem e que ela dá pra ele, ela oferece essa fraqueza pra ele. Mas, claro, tem a relação de posse, de dominação dela também, né? Para além da trama que a gente está discutindo, não sei, eu gostei do filme porque ele sabe te envolver, assim, tu entra fácil. E é um tema que eu não tenho a menor familiaridade, assim, moda nos anos 50, mas ele te mostra a beleza da feitura, o quão especial uma pessoa se sente quando usa o vestido, assim, que te envolve de um jeito que tu entra no filme com uma facilidade muito grande, assim, eu acho isso um mérito do filme. Acho que a primeira pessoa que vai lá fazer o vestido pra ele vai experimentar o vestido, que ela vai debutar, não sei lá o que vai acontecer. Mas depois que ela experimenta, ela senta com ele, eles dão a mão assim, e ela fala que esse vestido vai me dar uma força que eu não esperava pra encarar tal coisa. Tipo, cria tanta importância no negócio que ele faz pra mim, que tipo... E ele tá lidando com aquilo com uma delicadeza que, tipo, revendo é tipo meio assustador quanto ele é uma pessoa escrota depois. E naquele momento ele tá aceitando a arte dele como uma das coisas mais importantes para aquela mulher naquele momento. Eu fico me perguntando se isso tem a ver um pouco com as mandingas que ele prega dentro da roupa. As coisas que ele escreve, tipo, no vestido da princesa da Bélgica lá, tem tipo... Never cursed. Nunca amaldiçoado. Nunca amaldiçoado. E aí a alma veio e tira depois, né? O que será que vai acontecer? Ela não tira, eu acho. Ela só vê... Ela tira. Ela tira? Ela tá refazendo, aí ela vê e tira. Ela arranca. Eu acho que isso que tu fala do cuidado, talvez em contraposição ao Mãe do Aronofsky. Do cuidado e do envolvimento que o filme consegue criar, assim. Eu acho muito
eu acho bem apurado como que a encenação, os movimentos de câmera, o ritmo do filme consegue aproveitar a atuação a interpretação dos atores, assim. Eu acho que pra mim parece um trabalho delicado, assim. Isso que tu falou de cuidadoso, pra mim parece delicado também, cuidadoso, assim. Sim, isso é verdade. E acho que outra forma de envolvimento que o filme cria tem muito a ver com como ele, sei lá, dá informação pra ti, porque eu vendo esse filme eu lembrei muito daquele texto do Monsterberg, que como é que você gosta? Monsterberg. Que aquele texto clássico que tá na experiência de cinema. Desculpa, Luciano. Desculpa ter dado essa deixa. Que ele fala que sobre a narrativa cinematográfica clássica o melhor vem de dentro, né? De como a gente, no fim, sei lá, o espectador que vai tendo as pistas e ele que no fim constrói junta as informações e constrói a narrativa, né? Acho que esse filme... Monsterberg é um psicólogo. Mas kantiano, né? Mas esse filme faz muito isso, né? Ele te dá as coisas muito aos poucos e elas só vão se consolidando ao longo do filme. Por exemplo, eu estava assistindo e pensando que eles já tinham se casado depois que ela vai morar na casa dele. Uhum. Mas aí tu vai vendo que não, que ela é só uma funcionária, que tu não sabe nem se eles dormiram juntos. Aí tem algumas cenas que tu acha que talvez isso ocorra, mas tudo vai acontecendo muito devagar. E o controle da informação toda é bem aos pouquinhos, né? E eu acho que isso acaba te envolvendo como, sei lá, construtor da narrativa, assim, né? Eu acho que eu fiquei bem envolvido nessa coisa assim também. Não sei e até quando tem diálogos grandes, por exemplo, naquele jantar surpresa que ela faz, que eles têm uma grande briga. Aquela briga é nada, assim, o que eles falam são duas crianças berrando uma com a outra, né? Tipo, sim, é essa ridículo. cena eu acho meio ruim, assim. A cena em si eu não acho ruim, eu acho que ela deflagra aquele conflito, assim, mas eles não estão dizendo nada de importante um pro outro, não só tá de birra um com o outro, né? O que tu não gosta? Não, eu não gosto do tom do diálogo, assim, pra onde que eles vão, os balbucios da Vicky, da atriz, né, da Alma. Uma coisa que a gente não abordou até agora é a Serial, né? Ela é uma personagem que acaba sendo importante também pra trama. Ela é uma terceira força nesse jogo de forças que é o filme. É quase um triângulo amoroso, né, o filme. Assim. Ela é irmã do Reynolds, ela vive na casa o tempo todo e ela tá presente em todo café da manhã. Ela parece administrar os negócios, né? Ela quem tem um pé no chão e fala pro Reynolds, não, tal pessoa você tem que levar a sério porque é quem paga as contas da nossa casa. Sim. E ela também que meio que administra as relações amorosas dele quando não tá funcionando, né? Parece. O interessante é que ela respeita essas idiosincrasias do Reynolds, mas quando o Reynolds vem pra perto dela incomodar, ela também manda calar a boca, assim, sabe? Sim. Ela tem poder. Ela joga no mesmo nível que ele, assim, né? Uhum. Mas tem a cena em que ela conhece a Alma, que também é pouco depois que a Serial, que o Reynolds conhece a Alma. Uhum. E sei lá, desde aquele momento tu já vê como ela também influi na vida amorosa dele, assim, ela dá a entender quando eles estão tirando as medidas que ela já conhece, o que é uma medida ideal para ele. Sim. Né? E sei lá, ela já vai cheirando ela e tipo dizendo algumas coisas, tu é perfeita para ele, umas coisas assim. E ao mesmo tempo ela tá sempre sugerindo, tipo, será que não tá na hora de mandar ela embora, né? Umas coisas. O Paul Thomas Anderson parece ter se arriscado em ter saído do terreno dele, assim. É um filme na Inglaterra, com toda uma cara vitoriana, sei lá. E o Paul Thomas Anderson sempre foi muito um diretor californiano, assim. Ele sempre fez filmes que tiveram a ver com a história da Califórnia ou que se passam mesmo na Califórnia. E é um susto até um filme
digamos, classudo, ser feito pelo Paul Thomas Anderson, que geralmente pega personagens pitorescos e Meio bizarros, assim, né? Sim. E ele faz uma coisa elegante, né? Ele parece estar querendo fazer uma outra coisa, assim, né? Sim. Com esse filme. Eu acho que em nível de personagens ou protagonistas com quem ele costuma trabalhar, faz sentido, assim. O Reynolds é o tipo de figura que parece atrair ele. Eu acho que em questão de importância da trama, importância das maquinações dos personagens um com o outro, esse filme muda muito, assim. Esse filme parece muito mais focar nos sentimentos de um pro outro e nas situações em que os conflitos irrompem do que em conspirações ou ideias ou, tipo, tramas, literalmente, entre um personagem contra o outro, essas coisas, assim. Que costumava ter nos filmes deles, Sangue Negro, Mestre, Bug Nights, essas coisas pareciam muito mais focadas em cena pra cena e o que resulta da ação dos personagens na história. Isso daqui é os personagens parecem tentando se encontrar sentimentalmente. Né? É uma história mais íntima, né? Geralmente ele faz histórias mais externas, assim, né? Exatamente. E o que me fez gostar, provavelmente acho que é o filme que eu mais gosto dele até agora, sabe? Eu acho que não sei se é o mais, mas eu gostei desse filme, assim. Acho que um pouco como vocês estavam falando, eu acho que ainda dá pra ver o Reynolds como esse personagem meio pitoresco, assim, meio bizarro, porque ele tem todas essas manias, assim. Mas ao mesmo tempo, realmente, o tom é muito diferente, né? Ele não... Sei lá, se fosse pra aproximar, talvez ainda se aproximasse um pouco justamente do personagem do Sangue Negro. Apesar de, sei lá, esse ser justamente um personagem de alta classe e o Sangue Negro ser o cara que vai subindo, né? Mas o tom é muito diferente mesmo, né? Bem mais... As manias são, sei lá, são manias, mas o tom é sóbrio. As manias vão aparecendo, não tem um reforço através... Não tem tanto um reforço através da mise-en-scène, assim, né? É mais o personagem que é estranho e... Eu fico com a impressão que todos os filmes deles, psicólogos podem ir à loucura, ficando analisando e botando eles em tais casinhos e o que acontece com os personagens. E nesse também, sabe? Acho que é o que consegue unir pra mim problemas psicológicos. Antigamente o Paul Thomas Anderson era taxado de um emulador, assim, ele fazia filmes que pareciam muito com filmes do Robert Altman ou do Scorsese. Isso era uma crítica que faziam, assim, uma crítica mais de cinéfilo, né, a respeito dele. Eu acho que ele foi se distanciando disso ao longo da carreira. Os últimos filmes já não são tão assim. E eu acho que daí esse é um distanciamento total, assim, é um filme que tem outra pegada, assim. Apesar que muita gente quis também aproximar esse filme, é a Rebecca, do Hitchcock. Eu não vejo muito de Hitchcock também na forma. É meio eu acho que a aproximação é mais em termos de trama do jogo dos personagens. Porque o Rebecca é sobre um milionário que conhece uma menina cuidadora de idosas e eles vão para a mansão dele na Inglaterra e ela tem que conviver com o fantasma da ex-esposa. E tem ao mesmo tempo daí uma governanta, né? Eu acho que faria um pouco o papel da Cyril de meio que ficar... Mas tem uma diferença fundamental entre os dois filmes, que é a presença do Reynolds. O Reynolds é um cara que incomoda o filme inteiro e no Rebecca há uma ausência do outro personagem, assim, sabe? É mais o fantasma da ex-mulher que gera a trama, assim. E no Rebecca há uma revelação, há um plot twist, há os jogos de poder se viram um momento. Esse é tipo um embate de amor entre os dois o tempo todo. Não tem essa virada, né? Não é uma trama tão clássica. A gente fica falando muito trama quando tá falando sobre esse filme. Não, eu acho que o Lucia já tinha
levantado, talvez dê pra relacionar com o Vértigo também do Hitchcock, né? Sim. A obsessão com uma imagem perfeita, com um comportamento perfeito, assim. Acho que no Vértigo, Um corpo que cai. um corpo que cai é um fetiche, né? É querer reproduzir a pessoa morta. Aqui não é um fetiche porque é economicamente justificável, né? Mas ele é um cara que também, na verdade, tem um fetiche por fazer sempre o vestido perfeito, que é o vestido que ele quer vestir a mãe, assim, né? Sim. E eu acho que daí tem realmente uma semelhança entre os dois filmes nesse sentido. Eu não tinha pensado nisso mesmo, de que o vestido que ele tá em busca é o vestido pra mãe dele, assim. Acho que é uma leitura também, não é uma coisa Não muito tá clara. tão claro no Sim. filme, sim, Uhum. mas pra mim fica de fundo Mas isso. assim. fica, acho que assim, e o diálogo que ele tem, o diálogo não, né, o monólogo, mas o que ele fala pro fantasma da mãe, né, quando o fantasma aparece, de que ele pensa nela o tempo todo, de que ele queria ter o apoio dela, enfim, que ela estivesse lá. E no começo do filme ele fala que sonhou com ela, que ele gosta da presença dos mortos, ele não sim. tem medo disso. E de pensar que os mortos Estão cuidando. cuidando dos vivos, né? Sim. Apesar do filme, a gente falar que o filme é dos anos 50, eu acho que nunca fica explícito que é anos Não. 50. Não. É, Eu não e tenho acho que até o certeza, filme né? trabalha com uma atemporalidade, assim, quase um pouco como contos de fada no começo, assim. Sim. Um lugar meio genérico que a gente não sabe e que é eterno. Assim, Sabendo que era Inglaterra e possivelmente primeira metade do século, eu tava o tempo todo esperando alguma referência à guerra, assim, e nunca aparece, é meio que eles vivem naquela bolha. É um pós-guerra, mas eu esperava ter alguma coisa, assim, mas justamente eles... São poucas menções, né? Muito poucas. Acho que tem uma referência à época quando ele começa a ficar desprestigiado, que ele usa a palavra chique como de maneira depreciativa, né? Ele tá ficando para trás e tá vindo estilistas novos com uma abordagem mais moderna e ele tem uma abordagem mais clássica, né? Mas isso é uma menção muito rápida também no filme. Como vocês julgam, avaliam o que é a trama, assim? Porque o filme se constrói para chegar na omelete, né? Sim. E eu levei um susto na omelete, assim. É uma coisa... É brusco, assim, né? O encerramento que dá pro filme, assim. Sim. Eu fiquei meio dividido, assim, porque o filme tem uma delicadeza, tem uma elegância e termina com uma apertada no coração meio violenta, assim, né? Sim, porque você acha que a impunidade que tinha na alma tinha rolado de boa e de repente ele tá lá vendo ela fazendo e sabendo de tudo e lidando, e é uma conclusão para um relacionamento que você não espera, você não imagina. Eu acho que talvez seja o grande tema do filme, assim, como o amor tem a ver com você se colocar em risco com o outro, assim, também, né? Você... Sim. Depois do filme eu fiquei justificando pra mim o quão isso pode ser normal, pensando em pessoas que lidam com sadomasoquismo e dominatrix e essas coisas, sabe? Tipo, as pessoas se machucam ou brincam ou fazem as coisas um pro outro, mas tem um dia a dia comum, mas tem esse fetiche, assim como eles têm esse fetiche de envenenar um ou outro, sabe? Sim. Mas realmente é uma curva no meio do filme que você não tá esperando, assim. É até um pensamento progressista, moderno, liberal, no sentido sexual e de relacionamentos amorosos, que não tava vindo, né? Ele surpreende. E isso pra mim no primeiro momento foi ruim, sabe? Eu achei... De onde tá vindo? Mas sei lá, revendo o filme, eu gosto, assim. É difícil falar da construção desse filme, eu acho, assim, porque ele é muito mais
alguns acontecimentos permeado por vários pequenos acontecimentos, assim, né? Mas não são cenas encadeando um desenvolvimento que tu... Para chegar nisso, o envenenamento, a omelete acontece logo depois que a alma chega na sala em que ele tá falando pra Cyril que quer se livrar da alma, né? Uhum. E logo em seguida é ela indo buscar os cogumelos, o cogumelo venenoso. Não sei. Eu não sei, talvez eu tenha... Eu conversando com vocês, eu acho que vocês tinham mais certezas do que eu tinha vendo esse filme, assim, quanto ao que estava acontecendo. Porque eu realmente, a cada momento eu pensava em 3 possibilidades, quase. Tipo, eu pensava que ela podia querer matar ele daí de verdade, do tipo... Sim, eu achei que ela ia matar. Que, sei lá, e aí, sei lá, o negócio dele tá... vendo ali, pra mim ele não fazia a menor ideia do que ela estava fazendo, ele só estava ali concentrado nos desenhos, e o que me chama a atenção é tipo a quantidade de manteiga que ela bota, porque antes eles têm uma Eles conversa reforçam muito o quanto ele não gosta de manteiga não, em você excesso. tem que fazer na manteiga, mas não pode ser muito assim, e aí tipo, e daí quando tu vê que ele tá comendo mesmo sabendo que tem muita manteiga, aí tu já acha que talvez ele vá aceitar ali, que daí ele já sabe, então tem muita coisa sutil e tipo eu acho que, sei lá, isso da informação ser construída muito aos pouquinhos, quando chega nessa cena, eu não sei, eu tô esperando meio que tudo, assim. Pra mim o mais estranho é ela realmente assumir a coisa. Pra mim podia simplesmente acontecer como aconteceu antes, assim, e continuar, mas quando ela assume é um pouco surpreendente mesmo, assim. Ela fala... Eu quero você frágil, né? Ela, das 2 vezes, tem 2 vezes que ela fala, uma pro médico e outra e nessa última pra ele. Quando ela tá falando pro médico desses períodos em que ele entra depois de um trabalho exaustivo, ela fala que ele fica terno e aberto. Feito um bebê. E no final ela fala de novo também, I want you open. Acho que tem a ver com isso, assim. Mas enfim, o fato dela falar pra ele, eu não sei. Acho que ela também tá abrindo o jogo também, né? Sim. Não, é aí que o filme consegue se fechar mesmo, né? Se resolver a relação deles. Se resolve no jogo sadomasoquista ali, sei lá, né? Não sei. Acho que sim. Pra mim, Vocês gostaram do filme, então? Fazendo a pergunta. Sim, eu gostei desse filme. Sim, gostei, sim. Eu gostei. Cara, eu gostei, mas mais ou menos também. Tem sempre alguma coisa que... Sim, mas sempre tem alguma coisinha. Quando eu falo gostei, não é monolítico, né? Sim, mas eu sinto que a gente falou pouco, talvez, do lado ruim do filme aqui. Qual é o lado ruim? Eu falei um pouco do problema de ritmo, assim, mas acho que não é só isso, assim. Acho que... Às vezes o filme é meio frio, não sei explicar, assim, mas talvez tenha a ver com, por exemplo, isso. A gente não saber muito bem o que a alma quer ali, né? Por que ela se apaixona por ele, por que ela quer continuar assim. Ela só quer ter o poder sobre ele, daí porque ele é uma figura forte, não sei. Mas então é isso. Conversamos a respeito de Trama Fantasma, do Paul Thomas Anderson. Próximo filme não temos em mente no futuro, mas fique de olho, vou tentar avisar nas redes sociais conforme a gente for decidindo. E obrigado por nos ouvirem, nos assistirem. Deem likes, curtam, comentem, conversem com a gente se possível. E esse foi mais um episódio do A Conversação. No fim, sei lá, eu acho que tem algumas cenas assim que sobra um pouco mais de emoção, mas são poucas assim, tipo... Eu achei um pouco longo, acho que daria pra cortar um pouco o filme, mas
independente disso, é um filme que me agradou, assim. Eu não acho em questão de ritmo ruim, mas ele é longo. Na verdade, quando eu revi depois, até isso que eu falei do ritmo já não pegou um pouco do mesmo jeito. Já não senti tanto. Revendo, eu até fiquei um pouco de cara quando algumas coisas passam mais rápido do que eu lembrava, sabe? Sim, eu também acabei pensando nisso. Ele lida com umas elipses bem